Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos ver nesta aula? Acompanhe aí. Então, nós temos nosso objeto de conhecimento, que é conhecimento amplo de vocabulário e utilização de recursos linguísticos e multissemióticos na articulação de parágrafos, orações e períodos. O nosso detalhamento: análise dos sentidos da tessitura do texto e uso de palavras ou expressões para ampliação de sentidos e uso crítico da língua, nas diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, nos distintos campos de atuação social e nas diversas mídias. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, a nossa aula vai se voltar para a construção de parágrafo. Então, primeiramente, nós vamos fazer a leitura de para depois entendermos o conceito. Então, vejam aí. A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, PCD, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Então, perceba que o parágrafo está se voltando para a questão da pessoa com deficiência. Especificamente, está falando aí que tais pessoas têm o quê? O direito à plena formação acadêmica. Então, o parágrafo começa falando sobre isso. Agora, a gente vai perceber que essa ideia central a respeito das pessoas com deficiência vai ser detalhada. Acompanhe aí, ó. Além de um direito legalmente garantido, perceba que realmente eu estava falando de direito, agora eu vou falar de outras informações ainda relacionadas às pessoas com deficiência. A educação para esse grupo social é sociologicamente, continuando a leitura, analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica e a insuficiência estrutural e educacional brasileira. Então, perceba que no primeiro momento do texto eu estou falando que a questão da formação acadêmica é um direito. Depois eu começo a detalhar essa situação. Vamos só voltar um pouquinho ao início do texto para vocês perceberem aí, ó. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente o quê? Agora vamos continuar. Analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Então, o direito vai garantir, né, se nós cumprirmos de fato isso, a sociedade vai o quê? Se tornar tolerante e inclusiva. Então, perceba que ainda estou falando da questão do direito, ainda estou falando das pessoas com deficiência, mas agora dizendo, olha, se nós cumprirmos tal papel, nossa sociedade se torna tolerante e inclusiva. Perceba que eu detalhei a ideia ainda a respeito do direito, ainda a respeito das pessoas com deficiência. Depois eu fecho esse parágrafo, só que aí eu trago uma oposição. O entretanto serve para isso. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito. Então, agora, para fechar a ideia, eu continuo tratando ainda das pessoas com deficiência, continuo tratando ainda do direito, só que agora eu trago uma situação de oposição. Olha, embora de fato exista isso no papel, na realidade isso não acontece. Esse direito não é garantido devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica e a insuficiência estrutural educacional brasileira, ou seja, pelo fato de existir o preconceito, essas pessoas meio que são deixadas de lado. Não, elas não são, digamos assim, apropriadas para receber tal formação acadêmica. Então, esse pensamento ainda perpetua, ou seja, continua na nossa sociedade, fazendo com que essas pessoas de fato não tenham acesso a esse direito plenamente. Então, perceba que o parágrafo falou das pessoas com deficiência, falou do direito e foi trazendo-se o que? Informações, mas essas informações
uma estava agregada à outra, sem perder o foco. Então, quando eu vou escrever um parágrafo, eu preciso pensar numa ideia central e essa ideia central vai o quê? Sendo detalhada. Vamos supor que fosse uma história, por exemplo, se eu estivesse falando que eu sofri um acidente. Então, a ideia central é a professora Milena sofreu um acidente. Ok, então eu traria informações a respeito do acidente. Ah, foi no local tal, aconteceu de tal maneira e, por fim, aconteceu tal situação. Perceba, a ideia central é o acidente da professora Milena, de fato. E verdade, gente, eu sofri um acidente de carro basicamente há 1 ano. Então, se eu fosse detalhar a minha história aqui, aí eu ia dizer, olha, aconteceu assim, depois aconteceu tal fato e assim por diante. Mas tudo dentro de um só parágrafo, fazendo referência a uma só ideia, que seria o meu acidente aí acontecido em relação ao carro. Beleza? Então, basicamente, isso é um parágrafo. Mas agora a gente vai ver o conceito de fato. Vejam aí comigo o conceito de parágrafo. Afinal, o que é parágrafo? De acordo com Otton Garcia, parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e, logicamente, decorrentes dela. Professor, é muita palavra difícil, é muito conceito difícil, mas é justamente o que eu expliquei, agora eu só trouxe o conceito de fato. Parágrafo é o quê? É uma ideia central que vai sendo desenvolvida. Essas ideias que são desenvolvidas, nós chamamos de secundárias. Então, ideia principal e depois eu trago as ideias secundárias, beleza? Então, basicamente, isso é um parágrafo, tanto que ele fala que é uma unidade de composição. Se vocês perceberem, o parágrafo é um bloco. Esse bloco é justamente a unidade de composição, ok? Agora, eu quero que vocês vejam outro exemplo aí comigo, acompanhe. Então, nós temos o seguinte: o bem-estar de uma pessoa não depende apenas do que, meu povo? Do aspecto psicológico e emocional, mas também de condições fundamentais como saúde física, apoio social e condições de vida. Então, uma pausa para nós entendermos aqui. A ideia central é o quê? É o bem-estar de uma pessoa. Essa é a ideia central. Mas eu não estou falando de qualquer bem-estar, eu estou falando aí do aspecto psicológico e emocional, ok? Agora perceba que esta é a ideia central. Para esta ideia central, a partir deste momento aqui, ó, eu vou trazer ideias secundárias. Além dos aspectos individuais, a saúde mental é também determinada pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos. Então, perceba que eu começo falando o que é basicamente a saúde mental dentro do aspecto aí psicológico e emocional, e aí eu digo que precisa de condições fundamentais como saúde, apoio social e condições de vida, mas não só isso, eu tenho outras informações ainda para falar sobre a saúde mental, que são quais? Os aspectos sociais também são importantes para a saúde mental, gente. A sociedade como um todo pode ou não pode nos adoecer, não é? Bem como os aspectos ambientais, se vocês perceberem aí, as questões ambientais podem ou não fazer com que a nossa saúde emocional aí se perca, digamos assim, não é? Só é pensar nos desastres naturais e nas pessoas que sofrem esse tipo de situação, e bem como que, gente, as situações econômicas também fazem com que a nossa saúde mental aí seja afetada. Então perceba que eu começo falando a respeito de uma ideia central e depois eu vou trazendo outras informações a respeito dessa ideia central. Para vocês entenderem melhor, eu quero que vocês vejam aí um exemplo de como basicamente eu poderia fazer a comparação de um parágrafo. Vejam aí. Então, gente, quando vocês vão pensar na construção de um parágrafo, vocês precisam lembrar que o parágrafo tem um início, tem um meio e tem um fim. O início eu chamo de introdução, beleza? Já o meio do parágrafo eu chamo de desenvolvimento. E o fim do parágrafo eu chamo de conclusão. Então, eu preciso ter esse passo a passo na construção de um parágrafo, beleza? Então, nós temos que pensar que o parágrafo é semelhante a um roteiro de viagem. Então, agora eu quero que vocês acompanhem comigo uma viagem. Vamos lá. Então, primeiramente, estou aqui ó, no
um lugar que todo mundo conhece, que é a Torre Eiffel. Se você nunca viu presencialmente, mas pelo menos você já ouviu. É o primeiro momento da minha viagem, então seria o quê? A introdução, o início do meu texto. Se eu fosse escrever, por exemplo, como foi a minha viagem, eu diria, nossa, primeiramente eu estive na Torre Eiffel, eu vi várias coisas, então seria o início do meu parágrafo, ou o início ali do momento que eu vou de fato começar a minha viagem, beleza? Então esse é o primeiro momento. Agora eu quero que vocês acompanhem outro lugar comigo, então vejam aí. O segundo lugar é o Palácio de Versalhes, então aqui já é o que? O meio da minha viagem, porque eu já conheci primeiramente a Torre Eiffel, agora eu vou conhecer o Palácio de Versalhes. Então é o meio do meu parágrafo, portanto é o que? O desenvolvimento. Eu vou falar de outras coisas ainda referentes à viagem que eu estou fazendo a Paris, beleza? Então agora também eu quero que vocês acompanhem outro lugar comigo. Agora nós chegamos ao aeroporto, não é? Então, quando eu chego ao aeroporto, é o quê? É o fim da viagem. Então, eu vou fazer o quê? A organização das minhas coisas, vou arrumar as minhas malas para fechar a viagem. É a mesma coisa que vai acontecer com o parágrafo. Quando eu fecho o texto, eu preciso organizar todas as minhas ideias, todas as ideias de que falei, para então fechar o texto com chave de ouro, assim como eu estou fazendo com a minha viagem. Então, por isso que nós temos que pensar que a construção de um parágrafo é semelhante a um roteiro de viagem. Então, gente, perceberam aí como nós podemos comparar o parágrafo, não é? A gente pode comparar o parágrafo a um roteiro de viagem, porque quando eu faço uma viagem, pelo menos eu, quando faço viagem, eu preciso pensar, nossa, primeiramente eu vou conhecer tal coisa, depois eu vou conhecer isso, depois eu vou fazer tal coisa. Eu faço um planejamento do que seria o início da minha viagem, do que seria o meio da minha viagem e do que seria o fim da minha viagem. Então, basicamente, é isso que eu preciso fazer com um parágrafo. Nossa, eu vou escrever um parágrafo, mas como eu posso iniciar? Qual é a minha ideia central? Eu vou falar sobre isso. Então, primeiramente, a ideia central é essa. Nossa, eu tenho que desenvolver esse parágrafo. Eu não posso, por exemplo, só falar assim, muitos desastres naturais estão acontecendo no Brasil. Ok, e aí? Cadê o resto? Cadê o desenvolvimento, digamos assim? Nossa, eu posso dar um exemplo e dizer que a primeira situação que causa aí o desastre é isso. Entende? Então você precisa trazer uma ideia central, depois desenvolve essa ideia central e por fim fecha essa ideia central retomando tudo que você falou ou, por exemplo, trazendo uma ideia de oposição, que foi o que aconteceu com o nosso exemplo visto, ou com uma ideia de consequência, não sei, vai depender muito do que você vai fazer. Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente pode fazer, inclusive, o desenvolvimento de um parágrafo, beleza? Mas agora a gente vai retomar o texto para vocês acompanharem comigo o detalhamento do parágrafo. Vejam aí. A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, PCD, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Então, vamos pausar aqui para entendermos. Perceba que eu estou falando, da plena formação acadêmica, e essa plena formação acadêmica é um direito de quem? Justamente das chamadas aí pessoas com deficiência. Então, esta é minha ideia central. Basicamente, eu fiz uma afirmação sobre o direito aí das pessoas com deficiência. Então, eu iniciei falando por meio de uma afirmação no meu parágrafo. Ok, mas eu não quero falar só isso, eu não posso falar só isso. Eu tenho que desenvolver essa ideia do direito aí em relação a essas pessoas. Então, eu continuo trazendo uma ideia de adição. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante. Pausa. Então, eu trouxe a questão do direito aí, agora eu vou dizer que esse direito aí precisa ser analisado sociologicamente, ok? Justamente porque ao ter essa análise, eu vou trazer uma sociedade tolerante, e aí a gente continua, e inclusive. Então, perceba, voltando aqui, que eu realmente estou detalhando essa ideia do direito. Olha, além dessa questão do direito de fato ser garantido, a gente precisa pensar que nós, ao cumprirmos esse direito, nós vamos trazer uma sociedade tolerante,
e inclusive. Então, eu detalhei aí a ideia. Só que agora eu vou fechar o meu parágrafo. Ao fechar esse parágrafo, eu uso o conectivo entretanto, que é uma ideia de oposição. Veja bem, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito. Então, olha, eu estava falando só coisas boas a respeito aí das pessoas com deficiência, a questão do direito, não é? No final, para fechar o meu texto, eu trouxe uma oposição. Poxa, realmente isso existe na lei, mas não há o que, gente? O cumprimento desse direito, justamente porque ocorre preconceito. Então, seria um dos fatores aí para tal direito não acontecer, não se cumprir. Muitas vezes manifestado pela violência simbólica. Quem não sabe o que é isso, é um conceito lá de um autor da sociologia, não é? Justamente para falar a respeito da exclusão que nós fazemos em relação à pessoa. Então, ao excluir a pessoa da sociedade, seja de qual modo for, nós estamos produzindo violência simbólica, ok? E a insuficiência estrutural educacional brasileira. Então, além dessa questão do preconceito, nós temos outro fator que também não permite aí o direito ser cumprido, que é o que, gente? A falta de estrutura justamente na educação brasileira. Então, perceba aí, ó, eu iniciei o meu parágrafo afirmando a questão do direito, a questão das pessoas com deficiência a terem esse direito. Depois eu disse que era importante nós cumprirmos isso, porque nós vamos produzir uma sociedade tolerante e inclusiva, voltando aqui. E nós temos também agora a questão de uma oposição, né, que devido ao preconceito e à falta de estrutura educacional brasileira, nós temos o que aí? O não cumprimento desse direito, beleza? Agora eu quero que vocês entendam comigo outra situação ainda a respeito do parágrafo, que é importante vocês saberem como que a gente precisa ter aí a estruturação desse parágrafo. Então vejam comigo. Nós, como eu já havia falado lá na situação de Paris, não é, e tudo mais, que o parágrafo precisa ter uma introdução, foi o que vocês viram. Ao tratar do direito para as pessoas com deficiência, eu estou introduzindo o meu parágrafo. Então, expressa-se de maneira resumida a ideia núcleo. Olha, a ideia núcleo do parágrafo é o direito para as pessoas com deficiência. Beleza, eu entendi isso, professora. O desenvolvimento, detalha-se a ideia núcleo apresentada na introdução. Então, eu falei, olha, se nós cumprirmos esse direito, nós vamos produzir uma sociedade tolerante e inclusiva. Então, eu trouxe informações a mais. E depois eu fechei, que é o quê, gente? Resume-se tudo o que foi discutido na introdução e no desenvolvimento. Eu fiz isso. Nossa, nós temos esse direito de fato, mas aí eu trouxe uma outra informação que é de oposição. Realmente nós temos, porém na realidade esse direito não é cumprido. Então, esse passo a passo precisa haver no desenvolvimento, beleza? Agora eu quero que vocês vejam outra situação comigo aí, acompanhe. Então, nós temos o seguinte aí, ó. Em primeira análise, o descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um dos desafios à consolidação dessa formação. Então, perceba que, de fato, eu estou o quê, gente? Introduzindo o meu parágrafo. Eu estou falando a respeito do descaso que o Estado tem em relação a quem? Em relação à formação educacional de quem mesmo? Dos deficientes auditivos, ok? E aí eu falo que essa questão do descaso é um desafio, gente, justamente para que essa formação educacional aconteça. Então, a minha ideia central é qual aí? Nós temos um descaso estatal em relação à formação dos deficientes auditivos, a formação educacional. Agora eu vou o quê, gente? Detalhar essa informação. Isso porque poucos recursos são destinados pelo Estado, então poucos recursos não vão, não é? Para o quê? Para a construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas, ok? Então, nós temos o primeiro fator aí de descaso, ó, estou detalhando, é o quê? Nós não temos recursos destinados à construção de escolas especializadas, ou seja, se eu estou falando de deficientes auditivos, eu tenho que trazer, por exemplo, pessoas que saibam Libras para a escola para que essa formação de fato aconteça, por exemplo.
bem como a capacitação de profissionais para atenderem às necessidades especiais desses alunos. Então, se eu estou ali fazendo uma escola especializada, estou construindo, eu preciso fazer com que o profissional tenha capacitação, ou seja, formação para ministrar aula, por exemplo, nesse lugar. Então, veja que, de fato, eu estou detalhando o descaso estatal. A primeira situação é a falta de construção de escolas especializadas e a segunda situação é a falta de capacitação de profissionais para atenderem essas necessidades aí, ok? Ademais, poucas escolas são adeptas do uso de Libras, segunda língua oficial do Brasil, a qual é primordial para a inclusão de alunos surdos em instituições de ensino. Então, voltando aqui, nós percebemos que, além dessa questão do descaso, nós temos mais o que aí, ó? Poucas escolas que são o que, gente? Adeptas ao uso de Libras. Então, além dessa situação do Estado, as escolas também não querem, basicamente, serem adeptas, né? Não querem se adaptar ou não querem adquirir, não querem ter o uso de Libras aí dentro das suas aulas. Segunda língua oficial do Brasil, a qual é primordial para a inclusão de alunos surdos em instituições de ensino. Então, para quem não sabe, Libras aí é a nossa segunda língua oficial. A primeira é o português, depois nós temos a Libras, ok? Dessa forma, a negligência do Estado ao investir minimamente na educação de pessoas especiais dificulta a universalização desse direito social tão importante. Então, agora eu fecho, né, a minha introdução usando um conectivo aí de conclusão. Dessa forma, qual é a minha conclusão? A negligência do Estado em relação a essas pessoas dificulta o que, gente? A universalização desse direito, ou seja, esse direito não se espalha pelo país. Basicamente é isso em palavras simples. Então veja que eu realmente trouxe uma introdução, depois eu desenvolvi, depois eu resumi o que eu falei, né? Dizendo que ao fazer isso, o Estado, ao ter negligência, ele vai dificultar o processo aí dessa formação desse direito que é tão importante. Então veja que de fato o meu parágrafo tem um início, tem um meio e tem um fim. Então agora eu quero que vocês aprendam comigo algumas situações a respeito de como montar esse parágrafo, ok? Então eu quero que vocês vejam a primeira forma. Ó, quando eu vou introduzir o meu parágrafo, eu posso usar uma técnica que é chamada de declaração inicial. A gente vai entender o conceito e depois eu vou explicar como é que a gente faz, ó. O descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um dos desafios à consolidação dessa formação. Então, o que é uma declaração? É eu afirmar algo que eu sei, é eu afirmar algo que eu vi. Ok? Então, se eu estou vendo, se eu li a respeito do assunto, do tema, enfim, e eu acredito que os deficientes aí têm desafios por causa do descaso estatal, então eu posso dizer, olha, a formação não acontece por causa da situação do descaso estatal. Então, ao introduzir o parágrafo, eu posso fazer uma declaração inicial, afirmar uma ideia, afirmar uma frase, seria basicamente isso. É justamente o que eu estou fazendo com este texto aí, ó. Ó, o descaso estatal mostra-se um desafio para a consolidação da formação aí dos deficientes auditivos. Então, eu fiz a minha declaração inicial. Claro, gente, que aí está de uma forma bem bonita, bem construída, porque o aluno fez para o vestibular Enem, ok? Mas se você for fazer um texto mais simples, você pode só fazer uma declaração simples em uma frase simples e depois desenvolver. Mas quando eu falo, por exemplo, de vestibular ou de concurso público, aí eu preciso fazer algo mais elaborado. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma forma para você introduzir o seu parágrafo, fazer uma declaração inicial, ok? Vejamos a próxima situação. A próxima situação é uma definição. Então, vejam aí. Políticas públicas são, em resumo, as medidas tomadas pelo governo para proteger o direito das pessoas, ajudar ou prestar serviços. Então, eu tirei aí de um site do governo. E aí, o que acontece? Nós temos o que aí?
a definição sobre políticas públicas, ou seja, o conceito, o que é política pública. Aí eu trago um conceito, eu trago a definição, então eu posso fazer isso. Por exemplo, eu posso trazer um conceito da biologia, eu posso trazer um conceito da história. Por exemplo, a Idade Média foi um período assim, assim, assim. Você descreve, fala o que é a Idade Média. Então você pode começar dessa forma. E depois você vai desenvolver ali o parágrafo, né, as ideias secundárias. Mas a definição é uma ótima forma para você começar a sua introdução. Posso, por exemplo, falar: língua portuguesa é um feixe de variedades linguísticas. Eu trouxe um conceito de que me lembrei agora, ou seja, estou definindo o que seria a língua portuguesa. Então, fazer a definição de um conceito, fazer a definição de uma ideia, também é uma forma de você começar a sua introdução. Inclusive, eu acho uma das mais fáceis, tá bom? Agora eu quero que vocês vejam outra técnica comigo, que é a enumeração. Agora, eu já não estou falando mais de como iniciar o parágrafo. Agora, estou falando de como eu vou desenvolver a ideia central. Se eu afirmei uma ideia, se eu conceituei uma ideia, então como é que eu vou fazer para desenvolver isso, professora? Que na minha cabeça, na hora, não sai nada, só sai vento. Eu fico assim, meu Deus, o que eu vou escrever agora? Pois é, eu vou te dar agora a dica, como diz minha mãe, não é? Então, você pode fazer uma enumeração. Como vai ser isso, professora? Acompanha aí, ó. Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Em segundo lugar, e aí eu continuo a ideia, ou seja, eu posso fazer uma enumeração de fatores. Nossa, eu falei que políticas públicas são isso, isso, isso. Então, eu posso enumerar políticas públicas. Ó, a primeira política pública é a fulana de tal. A segunda política pública é a fulana de tal. Ou seja, você vai enumerando os fatores, vai enumerando as situações e aí você vai mostrando que, de fato, olha, essas são as minhas ideias desenvolvidas para a minha ideia central. Então, a outra dica aí que eu dou em relação ao desenvolvimento do parágrafo é você fazer uma enumeração. Combinado? Agora vejam a próxima aí. A próxima também é em relação ao desenvolvimento. Você vai mostrar causas e consequências. A gente vai ler e depois vai detalhar isso. Vamos entender aí. Devido à grande diversidade de povos tradicionais no Brasil, houve em cada um deles a criação de um conjunto de conhecimentos, pensamentos, filosofias e linguagens distintas, passado pelas gerações, ditando e mantendo vivo o modo de vida que caracteriza identitariamente cada grupo. Então, quando eu uso devido a, eu estou trazendo uma ideia de causa. Por causa disso, por que dessa situação? Então, eu estou trazendo um motivo, estou trazendo uma razão. Então, é esse porquê, essa causa trouxe tal consequência. É justamente o que eu estou fazendo aí, ó. Porque a grande diversidade de povos tradicionais, qual foi a consequência? Se existe essa diversidade aí? Houve em cada um deles a criação de um conjunto de conhecimentos. Então, por causa dessa diversidade, aconteceu a consequência. E qual é a consequência? Houve a criação de um conjunto de conhecimentos, houve um conjunto aí de pensamentos, um conjunto de filosofias e linguagens distintas, não é, gente? Se nós pensarmos, por exemplo, nos povos indígenas, são muitas filosofias, a gente acha que eles são um povo só, não, mas dentro dele existem vários, e eles têm várias filosofias, vários pensamentos, vários conhecimentos, tá bom? Então é justamente o que eu estou falando. Olha, se você tem esse porquê, se você tem essa causa, vai acontecer essa consequência. Então, passado pelas gerações, ditando e mantendo vivo o modo de vida que caracteriza identitariamente cada grupo. Então, essas características vão fazer o quê? Vão caracterizar cada um desses grupos. Combinado? Então, só para nós relembrarmos aí a respeito do que nós podemos fazer em relação à introdução. Eu posso fazer uma declaração inicial, afirmar algo e depois desenvolvo a ideia. Depois eu posso fazer o quê, professora? Para também construir uma introdução. Eu posso conceituar uma ideia, beleza? Então, conceituo uma ideia e depois para desenvolver, professora, você pode enumerar os fatores, primeiro, segundo, terceiro, em primeiro lugar, em segundo lugar e assim por diante. Ou você pode trazer causas
e consequências. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado aí a você, né, a pensar como construir um parágrafo, porque eu sei que na hora eu fico, pelo menos eu ficava, hoje não. Meu Deus, o que eu vou construir? Só está passando vento aqui pela minha cabeça. Não, agora você já sabe como fazer a coisa, tá bom? E eu fico por aqui.